Olá, a gente chegou aí no terceiro dia dessa maratona, dessa caminhada, e de fato eu desejo e oro para que isso se torne um hábito em tua vida, que você possa realmente desenvolver isso. Eu queria te convidar a ler o texto que está lá em Lucas, capítulo 11, o verso 1 apenas, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Algo na oração de Jesus, que era uma coisa habitual, rotineira em sua vida, chamou a atenção dos discípulos que talvez eles não soubessem orar de fato. E eles chegam a Jesus e dizem: Mestre, nos ensina. João ensinou aos discípulos dele, nos ensina a orar. O interessante é que eles, como judeus, eles tinham um hábito de oração diária. Então eles oravam, mas algo na oração de Jesus fez eles pensarem que talvez eles não soubessem orar, que talvez eles fizeram errado a vida toda. E dizem: Senhor, ensina-me a orar. Isso me faz pensar uma coisa: o que nos leva a imaginar ou a pensar que nós sabemos orar? Nossas palavras bonitas, talvez? Sabe aquelas orações longas e cheias de firulas para impressionar tanto aos ouvintes, mas principalmente a Deus? Talvez nós precisamos aprender realmente a orarmos, como os discípulos descobriram que eles precisavam aprender. O grande detalhe é que quem nos ensina nessa escola da oração é o próprio Senhor Jesus, é o Mestre. Nós só precisamos nos aproximar dele para melhor ouvi-lo e aprendê-lo. A Bíblia está repleta de testemunho do Eterno falando com o seu povo, de Deus falando com o seu povo. Com Moisés, ele falava face a face, como você conversa com seu amigo, com seus pais, com seu cônjuge. O que nos leva a pensar que Deus deixou de falar com o seu povo assim, que Deus deixou de se relacionar com o seu povo assim, como ele falava com Moisés, com Elias, com o próprio Jesus, com Paulo, com João. Não é que ele deixou de falar, é que talvez nós é que não compreendemos, que nós não aprendemos a nos relacionar com ele e nem a orar. Ou talvez a gente não se lembra que quando Jesus morre, ele rasga o véu que separava a habitação de Deus da nossa presença. Nós falamos de um Deus pessoal, nós pregamos sobre um Deus pessoal, porém, será que nós temos vivido um relacionamento pessoal com Ele? Ou nos temos simplesmente limitados a alguns eventos, pequenos contatos com Ele, ou ainda pequenas mudanças de atitudes em nossa vida? Deus, ele anseia mais, muito mais. Ele é pessoal, ele quer desenvolver um relacionamento pessoal com você. Por isso nós precisamos nos relacionarmos com ele. Assim ele nos ensinará a orar como ele ensinou aos discípulos. Quando Jesus ele escolheu morrer no nosso lugar, porque todos nós nascemos infectados pelo pecado e separados de Deus, ele morreu para perdoar os nossos pecados, os nossos erros, que nada são mais do que crimes que cometemos contra Deus. Mas também foi para que nós pudéssemos novamente voltar para Deus, nos relacionarmos com Deus. Busque, desenvolva um relacionamento com Deus. Que a nossa oração possa ser: Senhor, ensina-me a orar, como ensinaste aos primeiros discípulos. Ensina-me. Para refletirmos e praticarmos, queria deixar hoje 3 perguntas. Se você já quiser anotar, a primeira diz: só conheço Deus de ouvir falar ou lhe conheço de um relacionamento diário com Ele? Vou repetir: só conheço Deus de ouvir falar ou de um relacionamento diário com Ele? Segunda: como tem sido minha vida de oração? Terceira: como posso desenvolver uma melhor vida de oração?
Mais uma vez eu queria te incentivar. Anote as perguntas, vá para aquele lugar silencioso onde você possa pedir para Deus falar ao teu coração. Anote aquilo que Deus está falando com você através das perguntas também, do texto que lemos. Tire 10, 15 minutos, depois encerre com um tempo de oração. Ore por tudo isso que nós estamos vivendo no país, no mundo. Traga os seus motivos de oração. O meu desejo é que você possa ter um excelente tempo de solitude.